eles achavam que o pai Abraão era pai do povo de Israel, material, daquele povo ligado pelo sangue, né? Mas não era. Paulo está dizendo aqui que Abraão não era pai do povo de Israel, ele não era descrito por Deus, colocado por Deus como pai do povo de Israel. Deus colocou Abraão como o pai da fé, ou seja, Abraão era pai de todos aqueles que tinham fé em Deus, e não somente, embora fosse pai dos israelitas, pai do povo de Israel, né? Realmente, Abraão era pai do povo de Israel de sangue, era o patriarca. Foi do Abraão que Deus criou o povo de Israel. Materialmente falando, fisicamente falando, no plano terreno, digamos assim, realmente Abraão era pai do povo de Israel, mas não era desta paternidade que Deus estava falando. Deus estava falando que Abraão era pai na fé. E uma vez que Abraão era pai na fé, como o primeiro que creu tão grandemente, de maneira tão grandiosa, que Abraão foi colocado por Deus como pai da fé, mas a partir do povo de Israel para diante, né? Então, o que acontece? Quando Deus estabeleceu Abraão, era para Abraão ser pai na fé, mas da fé espiritual e não da fé material, na carne, né? Aliás, porque o povo de Israel cria em Deus, porque eles foram, Deus se manifestou para Abraão, foi se manifestando para toda a descendência de Abraão, a começar pelos filhos, aquilo foi passando de pai para filho, e o povo de Israel conhecia Deus e cria em Deus, mas era de maneira material. E depois que Jesus veio, esta fé passava de religião para algo mais profundo com Deus. E é isto que nós vamos entender, vamos aprender mais um pouco neste ensinamento. Aqui no versículo 15 diz assim: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Por que Paulo falava aqui, queridos, que a lei operava a ira? Porque a lei mostrava o pecado. E uma vez que a lei mostrava o pecado, a lei também falava do castigo pelo pecado, né? Simples assim. Então, Paulo está dizendo, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Por quê? Aonde não há lei, queridos, a pessoa pode pecar à vontade, pode fazer o que quiser que não há punição. Ali, não, onde não há lei, não está dizendo você pode fazer isto, você não pode fazer aquilo. Se você fizer aquilo que você não pode fazer, você será castigado, né? Quando existe a lei, existe a ira, ou seja, a punição pelo pecado. Deus iria se aborrecer com aqueles que pecassem e Deus iria castigar. Nem precisava Deus se aborrecer, bastava apenas ele aplicar a sua justiça, né? Então, uma vez que Deus trouxe a lei, Deus mostrou, isto é pecado e vocês não podem fazer. Se vocês fizerem, vocês serão castigados. Indo mais adiante, vamos para o 16 e 19, que diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim do que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o que é pai de todos nós. O 17 diz, do 16 ao 19, queridos.
O 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, portanto, aquele no qual perante, queridos, não estou enxergando direito. Vamos repetir o 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como as que já se fossem. O 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aqui nós já estamos lendo o 19. Então, queridos, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que Deus estabeleceu Abraão pai da fé. Por quê? Porque Abraão tinha esta dita fé que Paulo descreve aqui. Paulo está falando aqui do exemplo da fé de Abraão. Um homem que Deus fez para ele promessas absurdas. E ele, queridos, embora no primeiro momento não tenha crido, porque nós sabemos que quando o anjo de Deus falou para Abraão que ele teria filhos, ele achou aquilo impossível. Ele achou aquilo muito difícil, mas nem assim ele deixou de crer. Prova disso que ele esperou no Senhor. Ele continuou crendo, ele continuou confiando, ele continuou o quê? Obedecendo. Era impossível para Abraão ter um filho, uma vez que Abraão tinha 100 anos e a esposa dele, a Sara, tinha 90, né? Ainda assim que para Abraão foi um susto quando Deus prometeu, mas o que foi que Abraão fez? Abandonou Deus. Abraão, ele disse, isso aí é loucura, isso aí é mentira, deixa eu abandonar esse Deus, deixa eu abandonar esse negócio, que isso nunca vai dar certo, isso é doidice, deixa eu cair fora. Não, Abraão não fez assim, embora ele tivesse achado absurdo, mas ele continuou servindo a Deus, ele continuou sendo fiel a Deus e ele continuou esperando, né? Confiando que Deus tinha o poder para fazer aquilo. Por quê? Porque Abraão conhecia Deus e sabia que Deus era capaz de cumprir o que havia prometido. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? É este tipo de fé, que nem só Abraão tem que ter, mas nós, para sermos filhos de Abraão, temos que seguir este exemplo de fé. Então, Paulo está dizendo, quando Deus colocou Abraão como pai da fé, ele disse, olha, Abraão, tu vai ter muitos descendentes. Ou seja, pessoas que vão ouvir o meu evangelho, vão ouvir a respeito de mim, vão ter promessas, talvez até maiores da qual eu fiz para ti, e vão crer. Eles vão crer, eles vão desenvolver este mesmo tipo de fé que tu tens em mim, né? Então, quando Deus estava estabelecendo Abraão para ser pai do povo de Israel, não era exatamente para ser um pai material, mas um pai espiritual. Porque Deus dizia para Abraão que do mesmo jeito, com a mesma fé que Abraão tinha nele, do mesmo jeito que Abraão cria em Deus, muitos iam crer depois dele, né? E o que aconteceu? Cá estamos nós, queridos, confiando em Deus. E se nós não temos a mesma fé de Abraão, temos que procurar possuir esta fé. A mesma fé. Fé que levou a Abraão a ser colocado, estabelecido por Deus como exemplo de fé. Glórias a Deus. Vamos para o versículo 20 ou 22, que diz assim:
e não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. O 22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Olha só. O que é que Paulo está falando aqui? Que o que foi? Abraão foi feito pai de multidões, pai de nações, porque Deus já via, queridos, que naquela época, desde aquela época, Deus, sabendo do futuro, Deus já via que, como Abraão, muitos teriam o mesmo exemplo de fé. Muitos teriam fé suficiente para crer, para ter a certeza, porque Abraão, ele estava certíssimo de que Deus cumpriria as suas promessas, embora a situação fosse totalmente contrária. Abraão de 100 anos, Sara de 90 anos, o tempo já tinha passado, né? Na cabeça de Abraão, queridos, ele entendia que Deus estava estabelecendo ele como pai de uma multidão de pessoas, multidão de sangue, descendência mesmo de sangue. Foi o que aconteceu, né? Que aquilo que Deus prometeu para Abraão nesta ocasião aconteceu. Do filho de Abraão, do Isaque, que era o filho da promessa, veio Jacó, né? E de Jacó assim sucessivamente, até hoje tem muita gente. Mas como para Deus aquele povo de Israel era um símbolo do espiritual, a lei de Moisés era símbolo do espiritual, a família de Abraão também, a família material era um símbolo apenas da família espiritual. Então, como Paulo diz aqui, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de nações. Pelo que nós sabemos, querido, os descendentes de Abraão na matéria de sangue é apenas uma nação, a nação de Israel, né? O povo de Israel, que agora é nação. É apenas uma nação que é a nação de Israel. Mas a fé em Deus, ela tomou conta da face da terra. Embora nem todas as nações por inteiro venham a crer em Deus da maneira que Deus quer, mas quase o mundo todo já acredita que Deus existe, que Deus é poderoso. Muitos professam sua fé em Deus, se chamando cristão, embora a coisa não seja bem como Deus fala, como é necessário que nós sejamos para que nós sejamos realmente descendentes de Abraão, que é de uma fé, termos uma fé verdadeira, uma fé profunda, uma fé genuína, uma fé que faça de nós verdadeiros filhos de Deus. É desta fé que Deus está falando. Então, queridos, neste ensinamento aqui que Paulo está trazendo ao povo de Israel, aquela igreja que estava em Roma, Paulo está falando isto, que Deus colocou Abraão como patriarca de uma fé espiritual. E é desta fé que nós estamos falando aqui. Porque, como disse Paulo, é deste jeito para que toda a terra tenha direito. Porque se fosse apenas pai de uma nação material, como é o povo de Israel, o resto da terra todinha estava fora do plano de salvação de Deus. Mas como não é na matéria, mas sim espiritual, toda a terra pode receber este benefício da graça de Deus, que é nos trazer a salvação através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, o Paulo está ensinando aqui para o povo a promessa de Deus através de Abraão. Não é para o seu povo material, não é para o seu povo biológico, é para o seu povo espiritual.
Então, queridos, partindo disto, o que é que nós temos que fazer? Temos que correr para os braços do Pai. Temos que buscar uma comunhão profunda e verdadeira, porque a fé do qual Abraão está falando não é brincadeira, queridos. Paulo não está falando de uma fé religiosa, para isso já tem o povo de Israel. Os que não receberam Jesus, os que não aceitaram a Jesus e não receberam o evangelho do reino, agora não passam de religiosos que ainda continuam esperando o Messias, como se o Messias ainda não estivesse vindo. E nós sabemos que isso é totalmente errado. Jesus já veio, Jesus já iniciou o evangelho da salvação, já vai voltar para buscar a sua igreja. E por que o povo biológico de Israel está esperando ainda Jesus? Porque não receberam Jesus, não receberam o evangelho do reino, o evangelho de poder trazido por Jesus e espalhado pelo Espírito Santo, que abre os olhos espirituais e faz com que o ser humano enxergue pelo lado espiritual de que salvação Jesus estava falando, de que descendência Deus estava falando. Não entraram no plano espiritual para o qual foram preparados. Porque o povo de Israel, com a lei de Moisés, foi preparado para receber o plano espiritual do Pai, o plano de salvação. Mas eles nem todos amavam a Deus, nem todos procuraram comunhão com Deus, de modo que Jesus veio e nem todos, quase a maioria, não recebeu aquilo para o qual eles foram preparados, que era agora o espiritual de Deus trazido por Jesus. Então, queridos, que isso não venha acontecer conosco, porque o plano de salvação que Jesus começou no início do Novo Testamento está estabelecido até hoje, está em vigor até hoje. A descendência de Abraão está sendo completada até hoje, até o dia que Jesus vai buscar a sua igreja, até o dia que Jesus vier com a sua igreja morar na face desta terra. O povo de Abraão está sendo acrescentado dia por dia. Mas você pensa que o povo de Abraão, a descendência de Abraão, é todos os que se dizem crentes na face desta terra? Não é. Os descendentes de Abraão, preparados por Deus, são aqueles que têm esta fé de Abraão, uma fé genuína, uma fé total, uma fé em todas as áreas da vida. Ou seja, porque tem gente, queridos, que não se entregou para Deus inteiramente, não se entregou corpo, alma e espírito, serve a Deus de costume, serve a Deus de religião, mas na realidade não se entregou totalmente. Mas para ser um descendente de Abraão, você precisa se entregar a Deus profundamente, totalmente, corpo, alma e espírito, para que você, fazendo parte desta descendência, você seja preparado para subir aos céus no dia do arrebatamento. Então, queridos, esta porta ainda está aberta. Enquanto você estiver vivo na face desta terra, esta porta da graça está valendo para você. Esta porta de escape, para que você escape da condenação eterna e entre pela porta da salvação eterna. Glória a Deus, aleluias. Então, queridos, esta condição ainda está aberta para nós. Vamos aproveitar, correndo para os braços do Pai sinceramente, procurando uma entrega total e absoluta, em que nós possamos, queridos, realmente entrar no sobrenatural de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo. De que maneira? Com o Espírito Santo de Deus habitando através de nós, dentro de nós,
e agindo através de nós. É o tempo, queridos, de nós corrermos para o braço do Pai, porque esta porta pode se encerrar de duas maneiras. Quando Jesus vier buscar a igreja, ou através da nossa morte. Porque a hora que nós deixarmos essa terra, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, está encerrado para nós a porta da salvação, a porta da graça de Deus, que pode nos levar à salvação eterna. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, vamos encerrando aqui. Este ensinamento de hoje, queridos, continua no nosso mesmo assunto. É tempo de correr